Olá, eu sou a Maria Helena e esse é o canal do Centro Espírita JJ Rodrigues, da cidade de Campo Limpo Paulista. Mais uma vez é um prazer estar aqui para a gente conversar um pouquinho, refletir juntos sobre temas relacionados ao nosso cotidiano, sobre a ótica da doutrina espírita. Então, eu gostaria de pedir para você, antes de falarmos sobre o tema de hoje, para que acessem o nosso canal sempre, curtam, compartilhem e comentem, é muito importante a sua opinião. Também se inscreva caso você ainda não esteja inscrito nesse canal, assim você vai poder receber as notificações das palestras, dos conteúdos que nós vamos colocar aqui. Eu e os meus colegas que estamos semanalmente colocando algum material para reflexão tão importante para a nossa vida. O tema de hoje, ele é de extrema importância, é super atual, que eu não tenho a pretensão, obviamente, de abordar todas as suas complexidades, eu quero apenas levantar a questão para que a gente possa refletir e questionar a nossa ação, diante desse tema na nossa sociedade. Então, essa a minha pretensão, é apenas levantar uma reflexão a respeito, tá certo? Ao final, nós vamos juntos fazer uma conexão com a espiritualidade, com o Mestre Jesus. Então, eu convido que você que está aí assistindo, que siga comigo até o final, tá certo? Então, vamos lá. O tema de hoje, como eu disse, é de extrema importância, muito atual. Inclusive, os tempos atuais, eles nos exigem reflexão a respeito desse tema, que é diversidade humana. Então, como que é a diversidade humana pela ótica da doutrina espírita? O que pensa, então, o espiritismo, o que ele nos coloca relacionados a essa questão da diversidade, tão amplamente discutida hoje em dia pelos meios de comunicação e tão amplamente disseminada e divulgada. Então vamos lá falar um pouquinho a respeito. Fui procurar algum material e eu encontrei na Federação Espírita Brasileira um texto a respeito deste tema. E é sobre ele que eu vou falar um pouquinho, tá bom? Então vamos lá. Allan Kardec, ele diz o seguinte, na Revista Espírita, veja bem, de 1862, diz assim: ante a lição de que somos todos irmãos, celebremos a diversidade com respeito e fraternidade. Então aí já começa a deixar claro qual é o posicionamento da doutrina espírita diante da diversidade. Allan Kardec ainda coloca mais uma questão que está na Revista Espírita. O Espiritismo permite resolver milhares de problemas históricos, arqueológicos, antropológicos, teológicos, psicológicos, morais, sociais e etc. Porque o Espiritismo tem essa pretensão de resolver essas questões. O Espiritismo fala da pluralidade das existências. Nós somos espíritos em evolução, em franca evolução e aprendizagem. O que nós não aprendemos, o que nós não evoluímos, nós teremos outras oportunidades, outras encarnações para conquistarmos. E isso é uma solução para todos esses problemas, porque o que eu não conquisto aqui, eu terei a oportunidade de conquistar lá na frente. Mas cabe a cada um de nós buscarmos a evolução constantemente, não nos acomodando, não deixando para depois, porque o tempo na nossa encarnação é muito precioso. Então fica aí o alerta. O Espiritismo resolve essas questões porque essa linha do tempo, ela é uma linha diferente, avalia-se um espírito na sua imortalidade. Então, Allan Kardec ainda afirma que o Espiritismo, restituindo ao espírito o seu verdadeiro papel na criação, ele vai falar o quê?
que existe a superioridade da inteligência sobre a matéria. Quando estamos aqui encarnados, a impressão que dá é que nós somos tão embrutecidos que a gente pensa pela matéria, a gente não raciocina usando toda a nossa inteligência, toda a nossa capacidade de ir além. A gente fica naquela forma completamente absorvida por todas as questões materiais, por todas as questões sociais, e a gente não se volta para o nosso espírito, pela nossa essência, pela nossa inteligência. Nós não colocamos ela a serviço da nossa evolução, muitas vezes, né, em que isso acontece. Então, cabe aí a gente refletir sobre isso. Então, o que isso acontece? Quando a gente coloca a nossa inteligência acima, né, das questões materiais, a gente não vai ter nenhum tipo de distinção. Veja ainda, como Allan Kardec fala agora na Revista Espírita de 1861, o orgulho fundou as castas e os estúpidos preconceitos de cor. Então, veja, o orgulho leva o ser humano, mais uma vez só voltado para a sua matéria, a criar castas, diferenças, colocar pessoas humanas, como todos nós somos, iguais, em condição de superioridade. E aí vem, junto com essas questões, com essas castas, vem a estupidez do preconceito, de tentar colocar um outro ser humano, um nosso irmão, em condição de inferioridade, pela estupidez do preconceito. Então tá lá em 1861, na Revista Espírita, Kardec falando a esse respeito, chamando a atenção já para a questão do preconceito. Então, segundo o que diz a doutrina, nós devemos seguir quem que nós devemos seguir? A doutrina espírita não diz siga Allan Kardec. Não, a doutrina espírita diz siga o modelo e guia que é Jesus. E assim deveria ser todas as religiões e crenças cristãs, deveria também seguir a esse mestre, a esse modelo que é Jesus. Ele sim tem que ser o nosso maior norte, nosso guia mesmo. Ele, em momento algum da história de Jesus, ele agiu com preconceito. Em momento algum. Ele não fez nenhuma distinção de cor, de etnia, sexo, crença, condição econômica, social ou moral. Jesus não fez nenhuma distinção. Quem faz isso? Somos nós hoje, que buscamos, eu não sei onde, motivos para agirmos com preconceito com o nosso irmão, julgando suas condições. Devemos olhar, sim, para o nosso irmão com respeito e com fraternidade, como foi falado aqui no comecinho, não é? E isso nós não fazemos. A gente, com os nossos julgamentos, os nossos pré-julgamentos, os nossos preconceitos. Então, vamos falar um pouquinho, aí a gente volta a falar sobre a nossa condição social de hoje, por que esse tema está tão em evidência? Vamos falar a respeito de respeito. Respeito é algo que você pode exigir. A sociedade pode impor, as leis podem impor. Respeito é algo que a gente sim pode exigir, sim pode constar em leis que a gente deva cumprir, porque o respeito é algo que está presente na nossa vida. O pai ou a mãe, ela não chega para o filho e diz assim, eu exijo que você me ame. Eu vi isso numa palestra, não me recordo de quem agora para mencionar, mas me ocorreu falar. O pai e a mãe, ele não exige assim, eu exijo respeito. Ele não diz, eu exijo que você me ame. Eu exijo que você me respeite. E assim para impor condições importantes
para aquela criança, aquele adolescente, siga o caminho correto, não cometa deslizes. Então, exigir respeito é fundamental quando a gente se vê numa condição preconceituosa, quando uma sociedade segrega uma determinada condição ou pessoa. Então, vejamos hoje pessoas, tem muito sido falado e eu acho super pertinente colocar. A gente falou de preconceito social, econômico, de etnia. Então, a gente imagina esse pacote todo, né? Uma pessoa de cor preta, uma pessoa pobre, uma pessoa vinda de uma outra região do Nordeste, por exemplo, e que está colocada, ou é transexual, gay, enfim, não importa a nomenclatura, isso pouco importa, numa favela, ou seja, essa pessoa ela tem um pacote completo para que ninguém a respeite dentro dessa condição de preconceito que a sociedade coloca, que é uma coisa que foi ensinada, né? O preconceito não nasce com a gente vai aprendendo, uma coisa institucional de verdade. Então essa pessoa, ela tem que exigir respeito, porque as pessoas não vão respeitá-la na sua condição. Então há que se exigir sim. Então a lei vem e exige isso, sim. Porque nós espíritas deveríamos agradecer imensamente que essas leis existam, que essas pessoas exijam respeito, porque o respeito é precursor do amor. A gente vai amar aquele que a gente respeita, que a gente admira. Caso contrário, a gente não tem condição de amar. A gente não ama o que a gente não respeita. Então a gente precisa construir esse sentimento, essa condição respeitosa com o próximo. Porque nós queremos, quanto espíritas, chegar a uma condição evolutiva de amar o nosso próximo, conforme Jesus nos deixou como ensinamento. Para que eu chegue lá na frente e ame o nosso próximo, nós temos que passar pela condição de respeito. Respeitar é fundamental. Então, que seja dessa forma, que nós possamos primeiro começar respeitando, que nós possamos primeiro olhar com fraternidade, com amor, as diferenças. Elas existem, ok, elas existem e elas precisam ser respeitadas. E vamos um pouquinho mais além. Nós devemos respeitar a existência do nosso próximo, a essa encarnação que ele está. É o mesmo respeito que nós temos que exigir para com a nossa encarnação, para com a nossa existência. Nós devemos olhar para o nosso próximo e, se não pudermos dizer, nós devemos sentir e pensar: eu respeito a sua existência, eu respeito as suas dificuldades, eu respeito as suas fragilidades, eu respeito as suas imperfeições, assim como nós devemos olhar para nós, que nós temos tudo isso. Nós somos imperfeitos, nós somos frágeis e nós queremos que nos respeite. Então, olhemos para o outro com respeito. É a primeira condição. E se nós tivermos condição, que tenhamos, condição de amar e agir com fraternidade, com caridade com o nosso próximo, e aí tirar de nós essa questão horrorosa do preconceito ao diverso, ao diferente. Essa é a nossa conversa de hoje. Passo por isso. É um debate difícil, é um debate complexo, que eu não tenho aqui nenhuma pretensão de ser representante de nenhuma condição. Eu não me sinto assim, mas eu me sinto no dever de falar a respeito, quanto espírita, porque nós temos sim muitos textos que vão contra essa questão do preconceito. Então vamos aqui chamar a atenção de todos para essa reflexão. Ela é muito importante, ela é fundamental. Para não me estender muito, eu gostaria só de dizer que o filósofo Voltaire disse assim, que preconceito é uma opinião não submetida à razão. Então, veja, ela está muito ligada a valores e crenças que não passam pela razão. Sejamos um pouquinho mais racionais, vamos também utilizar
da nossa inteligência, da nossa capacidade de compreender. Convido você que está assistindo, que agora feche seus olhos, respire profundamente, faça uma conexão com Jesus, faça uma conexão com Deus, com a espiritualidade. Coloque nas mãos do Mestre Jesus toda e qualquer dificuldade que você esteja passando, qualquer problema que esteja enfrentando, deposite nas suas mãos e confie, porque Ele certamente cuidará muito bem. E você, colocando assim nas mãos de Jesus, você vai se sentir mais forte e capaz para cuidar da sua existência, para cuidar da sua evolução. E sentindo mais leve. Não é fácil o dia a dia, não é fácil, mas nós vamos seguir confiantes que Jesus está cuidando de tudo para nós. A espiritualidade está aqui para nos intuir. Agradecida que estou por você estar aqui comigo até agora. Desejo uma vida longa, repleta de luz e de muito amor. Muito obrigada.